Boa tarde a todos. 12 horas e 44 minutos. Hoje, sexta-feira, dia 27 de agosto do ano de 2021. Tem início a partir de agora a terceira Conferência Municipal de Saúde de Flórida Paulista. Vale destacar que o evento acontece no auditório Celso de Castro Scaf, na Secretaria Municipal de Educação de Flórida Paulista, com transmissão ao vivo pela internet, pela TV Folha Regional. Agradecemos os parceiros desta transmissão, a Pascoal Som, Iluminação e Eventos, e também a Overdata Informática. Para darmos início à terceira Conferência Municipal de Saúde de Flórida Paulista, convido para compor a mesa o secretário municipal de saúde e também palestrante da tarde de hoje, Aguinaldo Adelino Carvalho. Convido a enfermeira e também palestrante Edneia Marim. Convido a presidente desta conferência, a senhora Andressa Duarte. Convido também a coordenadora adjunta e relatora final, senhora Irene Raquel da Silva Duarte. Peço que os senhores e senhoras se assentem. Passaremos então à leitura do Regimento Interno Geral da terceira Conferência Municipal de Saúde do município de Flórida Paulista. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos aqui no auditório, todos os profissionais da saúde e também você que nos acompanha pelas redes sociais e a transmissão ao vivo da TV Folha Regional. Regimento Interno Geral, capítulo 1 dos objetivos. Artigo 1º. A Conferência Municipal de Saúde de Flórida Paulista, convocada pela Portaria Municipal número 147 de 2021, de 20 de julho de 2021, tem por finalidade reorganizar o modelo de atenção à saúde com base na atenção básica, através da discussão dos problemas de saúde do município e da proposição de diretrizes para atualizar o Plano Municipal de Saúde. Capítulo 2º da realização. Artigo 2º. A terceira Conferência Municipal de Saúde, realizada no dia 27 de agosto de 2021, a partir das 12 horas. Parágrafo único. A conferência será realizada no auditório Celso Scaf, sobre os auspícios da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde. Capítulo 3 do temário, artigo 3º, nos termos do decreto número 68 de 2021, de 20 de julho de 2021, do prefeito municipal e da portaria número 147 de 2021, da Secretaria Municipal de Saúde, a conferência terá como tema básico fortalecimento da atenção básica diante da nova realidade em decorrência da pandemia da Covid-19. Além do temário central, a conferência terá como tema e eixo 1. Reestruturação da atenção básica. 2. O impacto na saúde mental causado pela pandemia. Artigo 4º. A abordagem do tema central será realizada por exposição de 2 conferencistas e posterior discussão nos grupos de trabalho. Parágrafo único. Cada grupo de trabalho terá um coordenador para presidir a reunião e um relator para apresentação em plenária. Artigo 5º. Será facultado a quaisquer dos membros da conferência manifestar-se verbalmente
ou por escrito durante o período de debates, através de perguntas ou observações pertinentes ao tema. Capítulo 4 da organização da conferência. Artigo 6º. A conferência será presidida pelo prefeito municipal, que não pôde estar presente, na sua ausência, pelo coordenador da conferência. Artigo 7º. A Conferência Municipal de Saúde será coordenada pelo secretário municipal de saúde e tem como membros da comissão organizadora o Comitê Executivo e de Organização, qual cito a partir de agora: senhora presidente Andressa Duarte, coordenador geral Aguinaldo Adelino Carvalho, coordenador adjunto e relator final a senhora Irene Raquel da Silva Duarte, secretária executiva Gislaine Cristina Alanis, tesoureiro Luiz Trescente, secretária de credenciamento Cristiane Regina da Paz Pereira, Caliane Andressa Rodrigues Rosa e Jéssica Gatti Barbosa. Secretária de Divulgação e Comunicação, a senhora Estela Macorini Mendes. Delegados: Elis Ângela Mantovani Dias Jordão, Josiane Fagundes de Souza Grava, Sérgio Leme, Ana Paula Turralense Temporim e Marilda Pimentel de Carvalho. Capítulo 5 dos membros. Artigo 8º. Poderão inscrever-se como membros da conferência todas as pessoas ou instituições interessadas no aperfeiçoamento da política de saúde nas condições de delegados, participantes e convidados. Parágrafo 1º. Os membros inscritos como delegados terão direito a voz e voto. Os participantes terão apenas direito à voz, assim como todos os demais convidados. Parágrafo 2º. Como participantes, inscrever-se-ão membros credenciados de associações, instituições públicas, entidades de classe e de representação da sociedade civil. Parágrafo 3º. Serão convidadas entidades e ou representantes de outras cidades e instituições estaduais para serem participantes ou conferencistas. Seção 1 dos delegados. Artigo 9º. Tomarão parte da conferência na condição de delegado: 1. Titulares ou representantes formalmente credenciados de instituições governamentais, municipais, estaduais. 2. Titulares ou representantes formalmente credenciados de entidades de representação dos trabalhos da área da saúde. 3. Representantes de usuários, organizações sindicais de trabalhadores rurais e urbanos, entidades patronais, associações comunitárias ou de moradores, clube de serviço, conselho de pais, assim como outras instituições da sociedade civil organizada que não se incluam nos itens anteriores. 4. Os delegados também poderão ser escolhidos na conferência, caso não haja o credenciamento formal das instituições descritas nos inclusos 1, 2 e 3. 5. Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde são membros natos da conferência. Parágrafo 1º. Nos termos do artigo 1º da Lei 8.142 de 1990, a representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos representantes do governo, prestadores de serviços e trabalhadores da saúde. Artigo 10º. A secretaria do evento funcionará na Secretaria Municipal de Saúde até o dia 27 de agosto de 2021 e também no dia do evento, aqui no auditório Celso Scaff. Artigo 11º. A plenária final terá como objetivos: a. Apreciar e submeter à votação a síntese das discussões do temário central que tenham relatórios finais apresentados pelos grupos de trabalho. B. Aprovar as diretrizes da política de saúde para subsidiar o planejamento e execução das ações de saúde dos próximos 4 anos. Artigo 12º. Participarão da plenária final os delegados e participantes credenciados,
sendo que os delegados terão direito a voz e voto, e os participantes apenas a voz. Parágrafo único. Apenas poderão pedir destaques de propostas os delegados. Artigo 13º. A mesa diretora responsável pela coordenação dos trabalhos da reunião plenária final será presidida pelo coordenador da conferência, juntamente com 2 membros do Conselho Municipal de Saúde. Artigo 14º. A apreciação e votação das propostas consolidadas nos relatórios terão o seguinte encaminhamento. Primeiro, a aprovação das propostas será por maioria simples dos delegados presentes. Artigo 15º. A plenária é soberana à mesa e lhe será facultada questionamentos pela ordem à mesa sempre que, a critério dos participantes, não esteja cumprindo o regulamento. Parágrafo único. Os pedidos de questão de ordem poderão ser feitos a qualquer tempo, exceto durante o período de votação, desde que a mesa tenha submetido à apreciação da plenária os anteriormente feitos. Capítulo 6º das Disposições Gerais. Artigo 16º. O Conselho Municipal de Saúde e Comitê Executivo e de Organização decidirão sobre os casos omissos e qualquer eventualidade que ocorra durante este evento. Wilson Froio Júnior, Prefeito Municipal. Aguinaldo Adelino Carvalho, Secretário Municipal de Saúde. Uma boa tarde a todos. Fico muito feliz que vocês estejam presentes nesse momento tão importante para o nosso município. Esse momento é um momento de planejamento. A temática que nós vamos abordar aqui hoje, a saúde mental e a estruturação da atenção básica nesse momento do pós-Covid é muito importante. Hoje peço de coração que nós estejamos empenhados em planejar um futuro bom para o nosso município em relação à saúde. Eu sei que, em conjunto, vamos conseguir mais resultados e a nossa executiva, no caso, o nosso poder executivo, o prefeito, vai conseguir tomar a linha correta em relação às ações da saúde, principalmente com o Covid, nesses 4 anos que vêm aí para frente, tá? E eu agradeço que vamos aproveitar a nossa tarde de trabalho. Muito obrigada. Muito bem, assim sendo, passo então a palavra ao secretário municipal de saúde de Flórida Paulista, Aguinaldo Adelino Carvalho. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem? Não, parece que não está bem. Vamos melhorar? Boa tarde a todos. Agora está melhor. Sejam todos bem-vindos para essa tarde de trabalho, onde a gente vai pensar, vai discutir, vai repensar, vai fazer um questionamento de nossas ações individuais, coletivas, como rede, como atenção básica, para os desafios que temos na saúde sempre. Sempre nós temos desafios na saúde, tá? E é nas discussões que nós conseguimos avançar. Saúde, como a maioria das coisas, mas principalmente saúde, não se faz sozinho. Saúde é no coletivo. E hoje nós estamos no coletivo para discutir questões da saúde do nosso município. É uma rica oportunidade, tanto como Secretaria de Saúde, mas também como profissional de saúde, como usuário da saúde, como pessoa que pensa na saúde de nosso município. Sejam todos bem-vindos e que possamos ter realmente uma excelente conferência. Obrigado. Palavras do secretário municipal de saúde, Aguinaldo Adelino Carvalho. Esta é a 3ª Conferência Municipal de Saúde de Flórida Paulista. Para você que começou a acompanhar esta transmissão ao vivo pela TV Folha Regional neste momento, também vale destacar que temos profissionais nas unidades de saúde acompanhando simultaneamente esta conferência. Lido o Regimento Interno Geral, passaremos agora então à execução do Hino Nacional Brasileiro.
E após a execução do hino nacional brasileiro, passaremos agora à apresentação da Banda Marcial Municipal de Flórida Paulista. Agradecemos os componentes da mesa que acaba de ser desfeita para a apresentação da Banda Marcial Municipal de Flórida Paulista. E antes da apresentação da Banda Marcial Municipal, nós convidamos você que assiste essa transmissão ao vivo a participar, acompanhando aí pelo chat do TV Folha Regional, no Facebook do Folha Regional, enviando suas perguntas, sugestões muito importantes para a terceira Conferência Municipal de Saúde de Flórida Paulista. Passaremos então à apresentação da Banda Marcial Municipal de Flórida Paulista, Orgulho da Cidade Amizade. Para início da apresentação da Banda Marcial, Azul da Cor do Mar.
Uma salva de palmas à Banda Marcial Municipal de Flórida Paulista. Dancing Queen. Uma salva de palmas! Esta é a apresentação da Banda Marcial de Flórida Paulista na terceira Conferência Municipal de Saúde. Mais uma vez agradecemos a presença da Banda Marcial aqui abrilhantando este evento e destacamos também que os trabalhos da Banda Marcial, mesmo diante da pandemia, não pararam. As aulas seguiram de forma remota e hoje aqui temos o prazer e a alegria de receber parte da nossa Banda Marcial de Flórida Paulista, orgulho da cidade Amizade. Vamos então de Alô Ambev.
Muito bem, as palmas para a nossa banda marcial. E depois de Alô Ambev, Whisky a Gogô. Whisky a Gogô, pela banda marcial de Flórida Paulista. Preparando então a saideira da nossa banda, a vontade era de ficar a tarde inteira aqui assistindo vocês tocar, mas a Conferência Municipal de Saúde de Flórida Paulista segue daqui a pouquinho com as palestras do secretário municipal Aguinaldo Adelino Carvalho e também da palestrante Edneia Marim, enfermeira do município. Mais uma vez, uma salva de palmas à nossa banda marcial municipal. Gostaria de destacar o trabalho da Fernanda e também do Lia, regentes da nossa banda marcial. Agradecer todos vocês, os músicos da nossa banda marcial, interessados em participar da banda, também podem entrar em contato com a Fernanda, com o Lia, fortalecendo a música no município de Flórida Paulista. Parabéns pelo brilhante trabalho. Para você que começou a acompanhar esta transmissão a partir deste momento, estamos ao vivo em Flórida Paulista, TV Folha Regional, transmitindo a terceira Conferência Municipal de Saúde de Flórida Paulista.
Dando então continuidade à Conferência Municipal de Saúde do município de Flórida Paulista, convido palestrante, secretário municipal de Saúde, Aguinaldo Adelino Carvalho, o qual eu peço uma salva de palmas. Boa tarde. Mais uma vez. Vocês almoçaram? Sim? Não? Que bom, você emagrece. Também não almocei, vou emagrecer. Tá? Gente, nós vamos falar hoje sobre saúde mental. E eu gostaria de cumprimentar a todos, tá? Agradecer cada um que está aqui nesse auditório. Queria cumprimentar a doutora Fabiane, em nome dela, cumprimentar todos os profissionais de saúde que aqui estão, seja ele em qual atividade faz, um agente comunitário, um agente de endemias, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um motorista, e também todos aqueles que, né, de uma forma ou de outra, compõem essa grande equipe que é a equipe de saúde. Nós temos visto que muitas coisas têm acontecido com relação à saúde mental desde sempre, mas após o início da pandemia, algumas coisas se intensificaram. Por exemplo, o Brasil hoje, antes da pandemia, já estava quase 10%, e isso com certeza já subiu. É um dos países mais ansiosos do mundo, em números absolutos. Somos o país mais ansioso do mundo, ansiedade patológica, e em percentual também. Então, não é brincadeira que nós estamos falando de ansiedade. Também somos um país que tem um grande número de depressivos. Somos um país com grandes dificuldades com relação a diversas questões da saúde mental. Mas eu gostaria de falar um pouquinho antes de chegar a um ponto como esse do adoecimento. Eu queria falar de saúde. A nossa vida, ela foi muito transformada diante da pandemia. Foi acelerado. O processo de digitalização, ele correu 10 vezes mais. Coisas que nós não fazíamos, tivemos que começar a fazer. Coisas que fazíamos, precisamos abandonar. Todavia, desde que cada um de nós nasceu, nós vivemos uma rápida mudança do estilo de vida. Se você começar a pensar na sua infância, não importa a idade que você tem, você vai ver que praticamente a cada 10, a cada 15 anos, muitas transformações acontecem. Isso é um grande fator gerador de ansiedade. A gente perdeu aquela questão da previsibilidade. As pessoas chegam às vezes nos consultórios, chegam às vezes dentro do ambiente de saúde e fala da sua questão da sua ansiedade, por exemplo, ou demonstra ali de uma maneira muito clara a sua situação ansiogênica, para falar uma coisa, não é? Mas vamos pensar de onde vem isso, de onde vêm essas questões. Um dia todos nós aqui, a nossa espécie, melhor dizendo, ela não vivia nesse mundo, deste jeito. Ela vivia nesse mundo, mas não desse jeito. Nós vivíamos numa floresta, nós vivíamos num campo, nós vivíamos em contato com a natureza. E assim eram as gerações, os avós, os pais, os filhos. E aqui naquele contato com a natureza, nós desenvolvíamos muito os nossos sentidos. A nossa visão, a nossa audição, o nosso cheiro, né? O nosso olfato, melhor dizendo. Por quê? Se eu quisesse comer ou quisesse sobreviver, não ser comido, eu tinha que ter todos os meus sentidos muito aguçados. Porque se eu quisesse caçar para comer, eu tinha que ter meus sentidos muito aguçados. Se eu quisesse sobreviver a um ataque de um predador,
Eu tinha que ter os sentidos muito aguçados. Eu precisava perceber o barulho de uma onça chegando. Eu precisava perceber se num rio, no igarapé que eu estava, tinha um jacaré. O tempo foi passando e o mundo foi se transformando. Nós, muitas vezes, conhecemos os predadores por um vídeo da internet. Só que aquele aprendizado da nossa espécie, ele ficou. Então hoje, como naquela época, ao menor sinal de perigo, nós acendemos a nossa luz vermelha lá dentro de alerta. Porque era assim que nós sobrevivíamos. Foi assim que a nossa espécie chegou até aqui. Então ouvi um barulho em uma floresta, no mato, podia ser o ataque de uma onça. Se eu não percebesse, eu seria o almoço dela. Hoje nós não temos mais uma onça nos atacando. Mas nós estamos no mundo qual Zygmunt Bauman coloca, que é o mundo líquido, o mundo pós-moderno, que nós temos a cada dia mudanças de coisas que nós ficamos com medo e nós ficamos alerta. Só que a cada 5, 10 anos, as coisas se transformam. Porque o mundo está numa constante transformação. E muitas vezes nós não damos conta de processar isso. E muitas vezes nós começamos a entender que essa transformação é muito rápida, e a gente começa a antecipar, e a gente começa a pensar muito sobre o futuro. E não consegue viver o presente. A partir desse momento, a nossa saúde mental, ela começa a se deteriorar. A gente começa a não ter mais uma certa tranquilidade. A gente começa a não ter, talvez, um equilíbrio. A gente começa com, por exemplo, a síndrome do pensamento acelerado, a SPA, que a gente não consegue mais parar de pensar. A gente não está lá com uma patologia. Talvez nós, como profissionais de saúde, estamos assim. A gente não para de pensar. A gente não consegue processar. E aí, com todas as angústias que nós tínhamos como cidadão, a partir do final de 2019 e início no Brasil de 2020, nós tivemos que lidar com a coisa chamada Covid, a qual ainda nós estamos aprendendo, nós não sabemos. Há várias pesquisas que mostram o adoecimento do profissional de saúde. Por quê? Porque está na linha de frente, porque fica com medo de pegar a doença, porque fica com medo de levar para casa, porque fica com medo de não ter, um bom prognóstico se pegar, como muitos vieram a falecer ou ficaram com algumas sequelas. O sofrimento do profissional de saúde de perder os seus pacientes, do agente comunitário que passava na casa sempre daquele senhor, daquela senhora, daquela família, e às vezes 2 da família foi, 3 da família foi, do médico, da equipe de enfermagem, que cuidava tão bem daquele paciente, e ele estava evoluindo, ele estava indo bem, e de repente, em algo ele foi embora. Isso mexe com a gente, não adianta dizer que não. Isso mexe com a gente. Então pensar em saúde mental é pensar numa qualidade de vida, é pensar em você estar bem, não é só ficar cuidando de doença. Quantas pessoas desenvolveram transtorno de pânico? Quantas crianças, filhos até de profissionais de saúde, que estão adoecidos porque a escola não é mais a escola. A escola é algo agora remoto. Que ele fica no celular. E talvez você, enfermeira, está ali fazendo o seu procedimento, mas o seu pensamento não para,
porque você está em casa, pensando talvez no seu filho, talvez no seu neto, que ele não está na escola, que talvez ele não se adaptou ao ensino remoto. E essa angústia, ela perpassa por todos. Angústia dos tempos atuais. Sofrimentos da atualidade. E eu digo a você, nós precisaremos lidar com isso como saúde, como cidadão, como pessoa. Há 2 anos, praticamente, que é muito diferente. Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, o Natal, o Ano Novo, Páscoa ou outra coisa. Não é verdade? São coisas altamente simbólicas na nossa vida. Coisas importantes na nossa vida. Os outros seres vivos do reino animal, eles têm os sistemas deles. Eles têm cérebro. Têm um sistema circulatório. Mas emoção e mente, só o ser humano que tem. E as nossas emoções e a nossa mente foi e está sendo muito afetada pela pandemia. É o momento de nós olharmos para nós. Não importa se somos um servidor da saúde, se somos usuário do sistema de saúde. É o momento de nós olharmos para nós. É o momento de nós começarmos a fazer muito mais forte o autocuidado. É momento de a gente parar com a empatia de discurso bonito. Todo mundo tem, fala, o que é empatia? Ah, empatia é isso, é colocar no lugar do outro. E na prática? E na prática? E na prática? No dia a dia, eu me colocar no lugar do Diego. Eu me colocar no lugar do paciente. Eu me colocar no lugar do colega que trabalha comigo. Eu me colocar no colega profissional de saúde que é de outra unidade. Isso é saúde mental. Vai muito além de medicação, que é importante. Vai muito além de diagnóstico, que é importante. Vai muito além de um CID, que é importante. Eu não estou eliminando nada disso. Mas estou trazendo para coisas cotidianas que todos nós podemos fazer. E precisamos fazer. Como sociedade, a gente precisa repensar um monte de coisa. Quantos lutos estamos vivendo? Sem tempo de elaborar. Quase 600 mil pessoas perderam a vida no Brasil pela pandemia. Em Flórida Paulista, 34. Desses 34, 32 foram esse ano. Desses 32, talvez metade foi no mês de março. Como isso impactou a nossa vida? Como foi o mês de março para nós? Em que uma semana, eu não sei se foi a segunda ou terceira semana do mês de março, morreram 7 pessoas em Flórida Paulista. Você já pensou o efeito disso na coletividade? O efeito disso nos profissionais de saúde? O efeito disso nas famílias? E não dá tempo a gente elaborar o luto.
porque já vem outra coisa. Porque as coisas hoje estão muito rápidas. Eu não tenho a fórmula certa. Estou aqui pensando com vocês. Hoje, 27 de agosto, dia da nossa conferência, dia do psicólogo também, sou psicólogo. Psicólogo é alguém que faz provocações para nós pensarmos. Eu poderia ter trazido aqui vários dados estatísticos, mas eu não quero fazer um bate-papo. Não que os dados não são importantes. Eu gostaria que você saísse daqui com uma imagem, com uma mensagem, como se tivesse um espelho, que a gente olhasse só para nós, e a gente nos olhasse inteiro. Como eu estou? Será que eu estou legal? Será que eu não preciso cuidar de mim? Porque eu só vou bem cuidar do outro se eu cuidar de mim. A verdade é uma só. Eu só consigo amar o outro quando eu me amo também. Isso é uma realidade. E nós precisaremos nos cuidar. Nós precisaremos cuidar do nosso sistema de saúde. Nós precisamos cuidar da nossa linha profissional. Para tudo ainda nós cuidarmos dos nossos pacientes. Ontem mesmo eu falei para uma pessoa a importância de um sistema de saúde. Só imagine uma semana, uma cidade como Flórida, todo profissional, todo lugar de assistência à saúde, de cuidado da saúde, ficar fechado uma semana. Não precisa um mês, tá? Uma semana. Todos. Deu para imaginar o desespero? Dá para você ver a importância que temos. Não para os outros, para todos. Porque o dia que eu fico mal, é uma médica que cuida de mim. Não sei qual. Ou um médico. O dia que eu preciso dos cuidados da enfermagem, é uma enfermeira ou um enfermeiro que vai cuidar de mim. O dia que eu preciso de uma orientação da minha casa, é um agente comunitário de saúde que passa lá e orienta. O dia que eu estou com algum problema com um dos meus animais de estimação, ou o meu vizinho está, eu vou chamar alguém dos vetores, ou alguém vai lá. Percebe essa rede de cuidado? E poderia estar falando aqui de mais e mais e mais e mais, e por favor, aquele que eu não falei, não falou de mim, a gente já tem que estar num nível maior do que isso. Nós precisamos entender que saúde mental é saúde global. Onde está o nosso pensamento? Dentro de um corpo. Onde está os nossos sentimentos? Há uma discussão muito séria, tentam se descobrir, mas eu sei que está em um corpo. Onde está as nossas emoções? Está dentro de um corpo. Percebe que o nosso corpo, ele é holístico? Nós somos biopsicossocial espiritual. E nós não vivemos sozinhos. Não adianta. A gente precisa do outro. O homem, desde quando ele é homem, ele busca a comunidade. No mundo da pós-modernidade, que Zygmunt Bauman coloca, um sociólogo polonês,
ele fala do derretimento dos sólidos. Tudo que era sólido está sendo derretido, está em transformação. Tudo aquilo que era conceitual está sendo questionado. Alguns dizem que isso é bom. Talvez, eu não sei, não tenho essa resposta. Também não posso dizer que é ruim, também não tenho essa resposta. Eu sei que é assim. Só que eu sei que o mundo líquido, que ele fala de modernidade líquida, ela muitas vezes é assustadora. Porque não tem mais a solidez de antes. Sólido, piso, estou aqui. Bom ou ruim, estou em cima. Pense se eu estivesse na água, líquido. Não teria segurança. É o mundo qual nós temos hoje. E nesse mundo líquido, nós temos perdido as nossas referências. E nós temos que construir outras referências. Também não tem a resposta se são boas ou se são ruins. Nós vamos descobrir com o tempo. E na construção dessas referências, nós precisamos desenvolver a criatividade. Nós precisamos desenvolver a humildade. Nós precisamos desenvolver o senso de coletividade. Nós precisamos aprender a solucionar problemas. Não adianta falar do problema do outro. A gente vai ter que aprender a solucionar problemas. Porque na nossa porta sempre bate problema. E não dá mais para terceirizar. Dá para pedir ajuda. Dá para fazer junto. Uma construção de solução junto. A gente precisa ter humildade para reconhecer que eu não sou a última bolachinha do pacote. Até porque a última bolachinha do pacote é sempre quebrada, ruim, mofada. E como equipe de saúde, a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer esses tipos de situações. Eu vou passar um vídeo e nós vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Pense que você é esse senhor que tem um trabalho. E imagine quem que é esse cidadão, o burrinho. E eis o seu dia, a sua semana, o seu mês, a sua manhã. Estava indo tudo bem. Negativo. Vai ser diferente da agora para frente.
Pensei algo diferente. Chegou ao objetivo. Mas pode desligar? Uma boa metáfora da nossa vida. Não é? Seja no que você quiser colocar. Às vezes nós somos esse Senhor, que a gente tem um objetivo. O objetivo ali era levar o burrinho com os peixes lá no final, no topo. O burrinho estava indo, a pessoa está indo, segue o tratamento, toma o remédio do diabetes, faz a caminhada, come certinho. Mas ele está andando aqui, daqui a pouco ele olha lá para baixo, olhou para a praia, olhou para o bolo de aniversário, olhou para o churrasco, para a picanha gordinha. Aí abandona. Aí a doutora pergunta, mas e aí? Ele falou, não estou comendo nada de errado, estou tomando meus remédios. Está tudo descompensado. Aí daqui a pouco ele empaca. Ele nem mais vai te ver. Aí você vai lá, chama. Você vai lá dar uma bronca. Ele te olha. Te bota você para correr. Não é? Aí você fica prostrado, como o Senhor ficou ali no sol, durante tempos. É você mandando limpar o quintal, é você passando na casa. Oi, tá tudo bem hoje? Nem abre a janela. Pode ir embora, gente, nem quero te ver. E assim nós podemos colocar. Você vai ficar prostrado? Talvez você precise desenvolver a criatividade. Porque você é criativo. Porque você tem potencialidade. E aí você começa com algo que talvez ninguém tentou, nem você, nem ninguém. Levar um burrinho naquela longura com um radinho. E aí você fala, yes, estou conseguindo. Você chega lá em cima, mas chegou sem os peixes. Está tudo no meio do caminho. E talvez você se frustre. Mas tenha certeza que alguém vai pegar o radinho e vai chamar você. Vamos catar os peixes juntos. Isso que a gente precisa fazer na vida. Nós chegamos como sociedade onde nós estamos, sempre resolvendo os nossos problemas. Pega a história da humanidade. A humanidade sempre conseguiu resolver os problemas.
Eu acredito muito em Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz: se Deus é com nós, quem será contra nós? Profissional de saúde é alguém que ganha o sustento para fazer o bem. O nosso Deus é o Deus do bem. Eu acredito na proteção divina. Eu acredito que você salvou e vai salvar muitas vidas. Nós estamos, talvez a gente pensa, está acabando a pandemia. Outra hora a gente pensa, parece que ela está se desdobrando em outra coisa. A gente tem que cuidar de outras coisas que ela gerou. Tantas coisas. Quantos peixes nós temos que colocar no balaio e levar até lá em cima? Mas com criatividade, com fé, com humildade, com companheirismo, nós poderemos levar. Tudo bem? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. enfermeira aqui do município. Eu quero agradecer ao secretário de Saúde pelo convite, de eu estar hoje participando aqui desta conferência municipal. Muito obrigada. O tema do eixo, que eu vou estar responsável é a reestruturação da atenção básica. Vocês estão ouvindo bem? Sim? Só que antes da gente entrar na discussão da atenção básica, eu vou trazer para vocês um breve histórico, da história do SUS no nosso país. Para vocês entenderem onde chegou a atenção básica, tá bom? Bem, não sei se todo mundo já leu sobre a história do sistema de saúde que estão aqui presentes ou que estão online. Em 1910, no Brasil, existia somente os postos de higiene. Por quê? Porque existiam 3 grandes endemias no país, que era de ancilostomose, tracoma e malária. Em 1920 é que se iniciou a educação sanitária e a promoção da saúde. A partir de 1960, houve a criação da Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública, só que era um serviço voltado às ações somente para a atenção materno-infantil. Em 1970 é que houve o início da participação dos municípios na elaboração da atenção primária, que eles mantiveram diferentes formas de atenção primária no país até 1988, onde foi instituído o direito da saúde a todos como dever do Estado, direito do cidadão e dever do Estado na Constituição. Em 1990, então, que ocorreu a municipalização do SUS,
que isso quer dizer? Que o Ministério incentivou, né, os municípios a municipalizarem a saúde através do quê? De normatizações e financiamento, que, a partir daí, foram se tornando mais uniformes a atenção primária, a estruturação das equipes. Também, em 90, todo funcionário, né, profissional da saúde tem um conhecimento da Lei 8.080, que regulamenta o SUS, que é a Lei Orgânica da Saúde. Também, em 90, ocorreu o quê? Os mais antigos aí no serviço público, a implantação do PACS, vocês lembram? Que foi o quê? A criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, certo? Que foi regulamentado em 97. Em 94 é que houve a implantação dos programas de saúde da família, que em 2006 ele foi transformado em Estratégia de Saúde da Família. Depois veio uma nova política, né, a PNAB de 2017, onde passou a denominar todas as unidades de saúde como UBS. E agora tem uma nova PNAB em 2020, de março, que retoma a classificação, denominação de UBS para as equipes que não têm saúde da família e USF, as equipes que têm saúde da família. E essas equipes de saúde da família, especificamente, elas têm que desenvolver o quê? Ações individuais, familiares e coletivas, tá? Esse é um breve histórico que eu achei interessante para a gente poder entender um pouco da atenção básica, porque às vezes nós estamos locados no serviço público e a gente nem conhece direito a história, mas essa é bem resumida, porque quem quiser tem a história antes, quem tinha direito ou não à saúde, tá bom? Seguindo aqui... Eu te falo, tá? Seguindo aqui o eixo reestruturação da atenção básica, antes de eu começar a minha fala, eu só vou pegar um gancho na fala do Aguinaldo para vocês refletirem na discussão dos grupos. A minha fala aqui hoje não vai ser muito técnica, tá? Eu vou trazer, como o Aguinaldo colocou, para vocês refletirem um pouco da minha vivência, né, das minhas experiências nesse decorrer dos anos. Ele citou o ponto da pandemia, e eu quero que vocês reflitam, antes de eu iniciar, sobre a pandemia. Nós tivemos o quê? Que reorganizar o nosso serviço, reformular nossa forma de atendimento, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com as nossas dificuldades no início da falta de equipamentos. Por quê? Porque primeiro chegou a doença e depois foram chegando as informações, certo? E um outro ponto que eu vivenciei em 2014, e a Estela e a Elis, né, foram a chegada dos médicos cubanos no nosso município, que a gente também teve que reformular o nosso atendimento, porque naquele momento eu, como coordenadora de uma equipe que foi implantada, a gente teve muita resistência pela forma que foi conduzida essa implantação e pela barreira do diálogo, que era muito grande, né, o idioma espanhol, tá bom? Bom, reestruturação da atenção básica. A gente não consegue reestruturar um serviço sem falar em reorganização. Quando vocês ouvirem o tema atenção básica ou atenção primária, hoje na PNAB, né, que é a Política Nacional de Atenção Básica, eles são usados como termos equivalentes, tá bom? O que vocês pensam, usuários, o que vocês pensam enquanto trabalhadores da saúde, quando nós profissionais utilizamos a palavra, o termo atenção básica? Já vão pensando aí para o grupo, como a Andressa colocou, para a gente discutir e formular as ações para o município, tá? Atenção básica, na verdade, é o quê, gente? É a porta de entrada do usuário no serviço.
É o primeiro atendimento que o usuário vai ter lá nas unidades de saúde. É quando ele chega lá na nossa porta, com a demanda dele, que a gente vai atender, certo? Ela é importante? Ela é a única porta de entrada? Não, ela não é. É a principal. Por quê? Porque se nós sofrermos um acidente, um exemplo, nós vamos dar entrada no sistema, mas pela porta da onde? Da urgência, que futuramente nós vamos estar retornando, né, aí, se for um caso mais complicado, um pós-cirúrgico, na atenção básica para continuar os cuidados, certo? Por que ela também é importante? Porque ela é a coordenadora do cuidado. Ela é a ordenadora das ações e saúdes dos serviços na rede, né, disponibilizados na rede. Também ela faz o elo de comunicação entre as RAS. O que é a RAS? Vocês sabem? RAS é o quê? Rede de Atenção à Saúde. No SUS existem várias redes temáticas, não sei se vocês conhecem. É a Rede Cegonha, que cuida lá do pré-natal, da gestante. A Rede de Urgência e Emergência, que é a RUI. A Rede Psicossocial, que é a RAPS. Tem a Rede de Doenças Crônicas e outras redes, tá? Vocês podem buscar, vocês vão estar achando. E é importante a gente saber isso, tá bom? Pode passar. Não, peraí. Para que a gente faça um atendimento adequado, a Lei 8.080, ela tem o quê que vocês já ouviram falar? Os princípios e as diretrizes do SUS. Tá? Eu vou estar falando dos 3 principais princípios, para que a gente possa dar um atendimento de qualidade a esse usuário que chega lá na nossa porta de entrada. É o quê? A universalidade, a equidade e a integralidade do serviço. O que seria isso? Eu vou falar bem resumidamente, tá? A universalidade, quando a gente ouve falar nesse princípio, a gente tem que ter em mente o quê? O acolhimento, a promoção do vínculo do profissional com o usuário, a corresponsabilização e a resolutividade. O que é resolutividade que a gente tanto se ouve falar, né, na atenção primária, nas políticas públicas? A resolutividade, os profissionais de saúde têm que ter em mente que 80% dos problemas, das demandas trazidas dos pacientes, eles são resolvidos na atenção básica, tá? Não sou eu que estou falando, isso é literatura, tá? Tudo que eu falar aqui hoje é baseado nas literaturas, tá bom? Então, olha, 80% a gente consegue resolver. A equidade é assim, é a gente oferecer os cuidados de acordo com as necessidades, as diferenças de saúde e de doença da pessoa. Então, a gente vai trabalhar com as diferenças, tá? A gente não pode fazer exclusão nos nossos atendimentos. A gente tem que ser equânime. E referente à integralidade, que tanto se fala nas políticas públicas, mas que a gente ainda não conseguiu fazer, é o atendimento integral do usuário. Ele envolve vários setores, né, para desenvolver o cuidado do paciente. Então, como o Aguinaldo citou, nós vamos ver o ser humano como o biopsíquico social e também a parte espiritual que a gente tem que respeitar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos atender as necessidades biológicas, psicológicas, as necessidades ambientais, tá? Eu vou falar por mim, enquanto enfermeira, quando a gente atende um paciente, nós não podemos ter o olhar só na parte de realizar o procedimento, nós temos que ter uma visão holística do ser humano singular que ele é. Identificar, às vezes, ali numa anamnese, numa conversa, que o problema dele, às vezes, não é relacionado nem à condição biológica, assim, doença.
e sim mais a questão emocional, social, tá bom? Eu coloquei essa frase do Cortella porque eu acho ela bem interessante. Quem não tem dúvida só é capaz de repetir. Quando a gente se fala, gente, em reestruturação da atenção básica, nós temos que lembrar que, para reestruturar, a gente precisa reorganizar. Assim como a nossa vida, a gente precisa do quê? Planejamento. Tá? Eu vou trazer a minha fala baseada em Carlos Matos, que ele fala muito do planejamento estratégico situacional, que eu vou estar falando, tá? Porque existem 2 tipos de planejamento, o normativo e o estratégico situacional. Então, existe esse triângulo de governo que eu trouxe para vocês verem. Eu não enxergo daqui. Plano de governo, governabilidade e capacidade de governo, tá bom? Por que é importante a gente planejar as ações? Porque para planejar, nós temos que ter o quê? Conhecimento. Então, o que é planejamento? Ele é um processo que vai transformar uma situação em uma outra melhor. A gente vai identificar um problema, uma necessidade, e nós vamos ver o que nós podemos fazer para melhorar essa situação. Então, planejamento, a gente precisa saber o quê? Nós precisamos saber leis, nós precisamos saber decretos, nós precisamos saber portarias, ter conhecimento do Plano Municipal de Saúde, do Plano Plurianual, dos indicadores de saúde, e agora, na nova política de financiamento, os indicadores de desempenho. Reorganizar o processo de trabalho e melhorar a qualidade de assistência na atenção básica. Eu vou focar no planejamento estratégico situacional. Eu não sei se alguma equipe aqui do município já fez esse planejamento estratégico situacional. O que é importante eu destacar? Que não é só se elaborar um planejamento. Ele tem que ser elaborado, ele tem que ser desenvolvido, ele tem que ser monitorado e avaliado os resultados. E quando a gente fala em planejamento estratégico e situacional, nós temos que lembrar que a gente está falando do quê? De um território, né? Os agentes comunitários, as unidades, eles têm que saber que a gente está trabalhando com a área descrita, que é um território. E esse território, nós temos que lembrar que ele tem diferentes definições, na geografia, na sociologia, que é um produto social, na geografia, que é a parte cartográfica de espaço, mas, no contexto da saúde, o que a gente tem que usar? Ele é usado como o quê? Como uma ferramenta de trabalho. Por quê? Porque quando nós realizamos o planejamento estratégico situacional, a gente vai fazer o quê? Primeira coisa, nós vamos lá coletar informações, nós vamos criar uma identidade ali do local, nós vamos revelar subjetividades, nós vamos identificar problemas, e aí, através desses problemas, dos nós críticos que nós temos, porque cada território ele tem a sua dinâmica, ele tem a sua singularidade. É diferente. Aqui em Flórida nós temos 5 unidades de saúde, cada unidade tem um território com características diferentes, certo? Então, aí nós vamos conseguir traçar ações estratégicas para poder trabalhar essas questões. Então, o planejamento, o território, na verdade, ele vai trazer para a gente, quando o agente comunitário chega lá na unidade, procurando um enfermeiro para estar passando um problema, ele vai mostrar para nós a realidade da condição de vida dessa pessoa no interior desse território. Tá? Então, o planejamento estratégico situacional, ele tem que ter uma conversa efetiva, participativa entre a equipe gestão
e as equipes da atenção básica. Porque tem um momento do planejamento estratégico situacional que a gente vai precisar da questão de um apoio da gestão para poder desenvolver algumas ações, que algumas são a curto prazo, outras a médio prazo, tá? Eu coloquei aqui, depois, eu montei as apostilas para quem estiver no grupo, que eu estiver falando, tá? As características de como fazer o diagnóstico estratégico situacional, tá bom? Pode. Pode. Aqui, eu coloquei os indicadores de desempenho, porque ali no início eu citei que é importante a gente saber, a gente tem que ter conhecimento, o enfermeiro principalmente, do que é um indicador de saúde, do que é um indicador de desempenho, por quê? E a gestão tem que estar alinhada com essas equipes, porque às vezes as equipes não têm conhecimento de tudo. Porque, assim como o Aguinaldo colocou na fala dele, ocorre portarias, lançamento toda hora, e às vezes na demanda das estratégias principalmente, é muita demanda e a gente não consegue, às vezes, ter esse tempo para estar se lendo todos os dias, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo. Indicador de saúde. Às vezes, a gestão vai chegar lá e vai cobrar, assim, a equipe, vou citar a minha equipe, tá? Que trabalha, que o indicador da coleta de citologia oncótica, o preventivo e a mamografia estão baixos. Mas estão baixos por quê? Será que teve uma conversa anterior que o indicador de preventivo, a faixa etária que se enquadra como indicador de preventivo é de 25 a 64 anos, a mamografia é de 50 a 59 anos, eu não estou dizendo aqui que não seja para realizar em outras faixas etárias. Mas quando a gente tem uma microárea, um planejamento estratégico situacional, a gente tem em mão os dados, uma ferramenta de trabalho, que eu disse que o território é uma ferramenta de trabalho. Então, eu consigo ter em mão quantas mulheres eu tenho nessa faixa etária para atingir o indicador de saúde, né? Quantas mulheres eu tenho na faixa etária de 50 a 59 anos? Porque, gente, é um procedimento que nem é o médico que faz, né? Somos nós, enfermeiros. A solicitação de mamografia, a coleta de preventivo. Então, é importante o conhecimento técnico para que a gente possa desenvolver as nossas ações. Aqui, depois, vai estar na apostilinha, né, para a gente estar discutindo aí as ações, o que vocês vão sugerir para ir para a plenária, tá? Página 3. No meu ponto de vista, para uma reestruturação e reorganização do processo do trabalho, o acolhimento ele é extremamente importante. O acolhimento ele é uma política de saúde pública já antiga, tá? Não é um espaço físico. O acolhimento é todo profissional que atende esse usuário. Por que ele é importante? Porque nós vamos ouvir a necessidade desse paciente na hora que ele chega na unidade. Chega um paciente na unidade e fala assim, um exemplo, tem consulta? Não, não tem consulta mais, acabou. Aí você aborda o mesmo paciente, olha, hoje não tem mais consulta, em que eu posso te ajudar? De repente, esse paciente está indo lá só para trocar uma fisioterapia, só para a questão de uma troca de medicamento, a questão de encaminhamento que demora, vocês sabem disso. Então, o acolhimento, o que a gente vai... É importante a gente ter isso na nossa mente, na nossa rotina de trabalho. A gente vai ouvir o paciente, diante da demanda dele, nós vamos ver qual o serviço que nós vamos prestar, assistir ele. E se ele tiver, de repente, com uma demanda de uma urgência, vamos dizer assim, uma febre, uma dor aguda,
uma crise hipertensiva, nós também vamos atendê-lo, de acordo com a sua necessidade. Daqui a importância de conhecer o caderno 28 da demanda espontânea do Ministério da Saúde. Nós temos que conhecer esse protocolo, esse caderno. Por quê? Porque lá, gente, ele vai estar desenhado todos os fluxos. Se chega com cefaleia, se chega com febre, se chega com dor aguda, lá vai ter todo o direcionamento. E também a sistematização do processo de trabalho que eu coloquei ali, eu não estou falando de nós, enquanto enfermeiros, do SAI. Eu estou falando de se ter implantado nas unidades o protocolo de normas e rotinas e o regimento interno. Tá? Por quê? Porque a gente consegue desenhar o fluxo, a gente muda o cenário de atendimento. Tá bom? Por que é importante? Qual a finalidade, então, do acolhimento? Para vocês refletirem aí para a discussão. Você houve um acolhimento com triagem de classificação de risco. É importante por quê? Porque você vai melhorar a demanda dessa unidade. Você vai prestar a qualidade da assistência a esse usuário. Você vai ter um vínculo com esse paciente. Ele vai passar a confiar em você, porque quando a gente pergunta para a pessoa se eu posso ajudá-la, qual o problema, ele vai se sentir valorizado. E nós sempre temos que respeitar a singularidade do paciente, no meio que ele está inserido, tá bom? E conhecer os protocolos do Ministério é de extrema importância, porque todas as unidades vão estar trabalhando de forma uniforme, né? O Ministério da Saúde, ele nos ampara com o fluxo de atendimento. Nós iniciamos, enquanto eu estava gestora, a implantação dos protocolos municipais. Nós fizemos 2, de repente, aí, agora, a próxima gestão, ver se há essa possibilidade, viabilidade da gente continuar essa implantação, né? E uma coisa que importante no acolhimento com classificação de risco é assim, nós enfermeiros, nós temos assegurado numa resolução do COREM a consulta de enfermagem, que ela é privativa do enfermeiro. O que é isso? Eu consulto o usuário, eu vou ouvir as suas demandas, em alguns momentos eu posso solicitar exames, eu posso prescrever algumas medicações na queixa sindrômicas, e tudo que for relacionado aos protocolos do Ministério, o enfermeiro pode estar executando. E é muito importante isso, fazer uma triagem para reorganizar e reestruturar, porque a gente vai descentralizar o atendimento médico, que antes ele era mecanicista, medicamentoso, curativo. É importante essa descentralização do atendimento, porque se você faz uma triagem efetiva, a gente consegue, enquanto enfermeiro, resolver muita coisa ali na demanda, na porta de entrada. Se vocês observarem na rotina, o profissional que ele mais é chamado, aí, vamos dizer assim, no dia a dia, na rotina, é o enfermeiro. Aparece uma pessoa às 15h sem medicação, quem vocês chamam? O enfermeiro, curativo, para avaliar. Então, assim, vamos refletir essa questão, tá bom? Pode. Aqui eu coloquei, não ficou muito boa essa classificação de risco, porque é o que montei. Existe uma classificação de risco para atenção básica. Não é a escala de Manchester. A escala de Manchester ela tem que ser utilizada no serviço de urgência e emergência. Tá? Existe uma escala de classificação de risco da atenção básica. Aqui é só para vocês terem uma noção. Pode ir, Andressa. Outro ponto que eu acho importante, até eu falei para o Aguinaldo, quando ele me convidou, que eu estaria trazendo algumas experiências minhas
e vivências mesmo. A formação. A formação é muito importante, porque nós, técnicos, nós já temos uma formação qualificada, com um certificado, com um diploma que nos habilita a fazermos procedimentos. Só que nós, enquanto profissionais, nós temos que melhorar a nossa formação, nós temos que buscar aprimoramento. Por quê? Porque muda toda hora, e a gente vivenciou isso agora, está vivenciando com a pandemia. Como eu já disse, chegou a doença, depois chegaram as informações, né, da SARS-CoV, a gente nem fazia ideia direito o que era, né? Então, a formação, o que eu vou focar? A formação, a gente consegue melhorar os nossos conhecimentos para reorganizar o processo de trabalho. Assim como já foi falado, nós somos seres agregados e nós temos que ter a humildade, às vezes, de reconhecer que a gente não sabe ali naquele momento e que nós precisamos nos qualificar. E a educação continuada, ela é um meio muito, hoje, de fácil acesso para a gente estudar. Hoje existem N plataformas, a AvaSUS, UnaSUS, tem especializações, tem cursos rápidos, tem cursos de aperfeiçoamento, que a gente faz a hora que nós pudermos, à noite, domingo, feriado, entendeu? Às vezes, o profissional ele fica esperando que o órgão empregador somente ofereça essas capacitações. Não é o meu olhar, tá? Eu acho que hoje o conhecimento ele é único, ele é seu, ele vai com você onde você estiver, entendeu? A educação permanente também é importante, porque ela acontece no processo de trabalho. Só que hoje existe a complexificação da atenção básica. O que é isso, né? A gente trabalha com oncologia, com doenças crônicas, com violência, com saúde mental. Então, nós precisamos de profissionais, se vocês pegarem nomes renomados, eles vão falar não só em qualificação, mas até mesmo em especialidades, especializados para trabalhar na atenção básica. Então, a gente tem que ter a questão da educação permanente, uma garantia de um espaço protegido para poder estar desenvolvendo essa educação permanente, formação dos trabalhadores. Tá? E a educação permanente, para ser desenvolvida, ela tem que ter profissionais qualificados, preparados para a formação. Quando a gente fala em educação permanente, em educação continuada, a gente vai ouvir muito a inércia dos profissionais. O que é isso? Mas eu aprender isso, para quê? Faço isso há 20 anos, faz 10 anos que eu estou aqui. Eu estou desmotivado, o meu salário não tem aumento, não tem plano de cargos e carreiras. Só que vamos pensar uma coisa. Enquanto alguns usam a desmotivação de não ter salário aumentado, de não ter um incentivo da administração, outros, também iguais, se motivam em melhorar, em buscar conhecimento, em aprimorar, tá bom? O financiamento. O financiamento é uma parte-chave, né, da reestruturação da atenção básica. Porque a gente precisa de dinheiro para tudo, né, gente? Tem que ter dinheiro. E o financiamento na saúde pública, infelizmente, ele é subfinanciado. Cadê o Aguinaldo? A obrigatoriedade do investimento do município é 15%. Hoje está em quanto, Andressa, você sabe? Tem quanto? Hoje, eu ia perguntar para o Aguinaldo, eu não sei, mas quando eu estava gestora, já era 27% do investimento. O Estado é 12%.
e o Ministério ele repassa um dinheiro do PIB. Agora tem que vai dar menos de R$100 ano per capita por morador. Na nova política de financiamento, que é por indicadores de desempenho, então, assim, se as equipes, né, o município não cumprir, vai ser repassado de acordo com o desenvolvimento, o desempenho das equipes. Está na apostilinha, para depois a gente estar discutindo, que é bem extenso. Tá? Por que é importante o financiamento? Porque se a gente precisa de recursos humanos, tem que ser contratado, tem que ter recurso. Compra de materiais, compra de equipamentos, medicamentos. O medicamento é um nó crítico na saúde pública, né, porque nós temos um RENAME para seguir, e hoje, há muito tempo, não se segue esse RENAME, porque se prescrevem medicações fora do RENAME, que são muito mais caras, né, e acaba tendo que comprar essa medicação, tá bom? Pode ir. Eu acho também, para o fortalecimento, a reorganização, as interfaces, que exista uma interface, uma fala, uma conversa bem intensa entre as vigilâncias, né? Epidemiológica, vigilância sanitária, não somente em tempos de pandemia, em tempos de epidemia, porque são duas... as vigilâncias são importantes porque elas também nos apoiam na questão da educação e saúde, a gente ter uma conversa, uma articulação, de repente, mais rotineira, né? Porque tem coisas que a gente, enquanto enfermeiro, enquanto médico da atenção básica, nós não temos propriedade de conhecimento que eles têm. Tá? A questão aqui que eu citei das especialidades da rede, que, como a Andressa falou, de colocar metas e ações para melhorar a saúde do município, a gente tem que entender que, quando o paciente sai das unidades de saúde e vai para esses setores, também tem a corresponsabilidade dos profissionais de lá com o mesmo paciente. Eu achei que o Isaac fosse estar aqui para ele estar falando alguma coisa assim. A regulação local, gente, ela é um nó bem crítico. Por quê? Porque existe uma demanda desqualificada grande, porque alguns médicos eles não preenchem corretamente a ficha de encaminhamento. Eu, junto com o Isaac, eu tentei uma vez fazer essa triagem de classificação de risco, só que a gente não conseguiu. Por quê? Porque alguns médicos colocam lombalgia, dor no pé, dor na mão, e a gente não trabalha com urgência. Então, quando a gente vai fazer uma classificação, a gente não consegue, porque lombalgia, na anamnese, tem que ser perguntado, se de repente faz 20 anos, 30 anos, e aqui, de repente, a saúde local, eu vi esses dias um palestrante da Fiocruz colocando que essa dor crônica, que gera essa demanda grande, desqualificada, que vai lá na especialidade, às vezes eles criticam a rede aqui, resolveria ir com um alongamento, uma atividade física, né? Então, assim, para discutir também essa questão aí no grupo. O controle social, tá? Existe uma lei que garante a participação das pessoas da comunidade no SUS, a Lei 8.142, e a gente tem que trazer a população mais próxima da gente, não só nas conferências e no Conselho de Saúde. Eu acho que a população tem muito a nos acrescentar os nossos conhecimentos. De repente, eles estão vendo um problema que nós, enquanto ali, no atendimento diário, sobrecarregado, corrido, a gente não consegue identificar. Quando eu estava gestora, eu tinha pensado em montar um colegiado de usuários, só que eu não consegui. Eu acho que é de extrema importância a gente trazer esse usuário para dentro do sistema, na nossa rotina,
para ele conhecer, porque a gente é muito criticado, né? Mas ele não entende o serviço, ele não sabe como que funciona, ele não sabe das pactuações que são feitas, né? A parceria, para mim, eu acho que é muito importante. A gente tem que identificar na rede quais são os instrumentos sociais existentes. Instrumentos sociais tipo o CRAS, as escolas, os templos religiosos, não importa quais, né? O que eles podem nos ajudar? Melhorar o quê? Então, a gente tem que buscar parceria, porque a gente não dá conta de resolver a demanda sozinho, né? No caso das ações educativas. A gente pode fazer parcerias, porque nós temos o atendimento rotineiro, que tem vários serviços que são prestados, imunizações, consulta, né? Puericultura, curativa, etc. Mas as ações educativas, elas são muito importantes, porque acaba fazendo a promoção da saúde e diminuindo, às vezes, a demanda da unidade. Porque na atenção primária, nós temos que fazer o quê? Promoção da saúde, prevenção de doença, a gente faz os cuidados, né? A gente faz a reabilitação de alguns agravos e doenças, em todas as faixas etárias de vida das pessoas. Então, a gente conhece, às vezes, a gente atende a criança lá na sala de vacina, mas nós começamos a atender ele lá enquanto a mãe estava gestante. Então, a gente sabe o histórico aí da família, do paciente. Volta lá, Andressa. Não, pode, volta. E aí eu coloquei assim, as mudanças organizacionais, elas têm que ser de acordo com as condicionalidades, né, as condições do município. Não adianta a gente querer fazer algo que a gente não vai dar conta. Então, daí a importância de estar se discutindo ações que sejam possíveis de serem realizadas. A gente tem que ter em mente a nossa realidade, que todas as ações, todos os projetos que a gente sentar para discutir, a gente tem que executar, né? Então, não adianta a gente querer fazer algo que a gente não alcance. Vamos ver os problemas, as demandas e tentar resolver. Eu acho importante aqui, que eu coloquei, o intercâmbio das experiências intermunicipais das equipes. Por quê? Porque vai entrar também na educação permanente. Às vezes, a gente tem um problema igual ou parecido, que uma equipe, às vezes, resolve de uma forma melhor que outra. Então, não tem por que a gente não trocar essas informações. Assim como foi colocado, a gente tem que ter a humildade de reconhecer, às vezes, que o outro profissional tem habilidade melhor que nós, tem vivência diferente da nossa, tem conhecimentos melhores que o nosso, e a gente ser parceiro para uniformizar, o atendimento. O Aguinaldo, quantos por cento está investindo do dinheiro da saúde, você sabe? Não? 26? Então tá, eu falei 27, 26. E, assim, para finalizar, para vocês refletirem, eu coloquei essa concha com essa pérola. Por quê? Porque toda mudança na nossa vida, ela gera desconforto. Não sei se vocês conhecem a história da formação da pérola, mas a pérola, ela só é formada decorrente de um desconforto que a ostra sofre, tá? Então, as mudanças na nossa vida, elas são de extrema importância no meu olhar, porque a gente cresce, a gente melhora, a gente enobrece os nossos conhecimentos. E a ostra, nem toda ostra forma pérolas. Então, vai depender de cada um de nós, tá bom? Pode passar.
E aí eu termino com a frase do Leandro Carnal, que eu gosto muito, que é um historiador. O que eu penso, nada muda além do meu pensamento. O que eu faço a partir disso, muda tudo. Reforçando, eu acho que a gente tem que ser, de fato, unificar os nossos atendimentos, a gente tem que, sim, respeitar o conhecimento do outro, mas ser parceiros, tá bom? É isso que eu trouxe para a fala, para vocês refletirem na discussão do grupo. Por quê? Porque é um tema muito extenso, a gente ficaria aqui uma semana falando, tá bom? Eu só pontuei algumas coisas. O grupo que for do eixo que eu estiver falando tem as apostilinhas para a gente ter uma orientação, tá? Obrigada. Muito bem, esta foi a palestra com a enfermeira Edneia Marim, dentro da 3ª Conferência Municipal de Saúde de Flórida Paulista. Nós teremos agora um café, logo após o café, oficina, e por volta das 16 horas, uma plenária. Previsão de encerramento deste evento, às 17 horas. Nós agradecemos você que ficou com a gente na transmissão ao vivo pela TV Folha Regional. Agradecemos também todos os presentes aqui no auditório Celso de Castro Scaff e também aqueles que estão nas unidades de saúde. Vale destacar que a devolutiva da conferência será posteriormente divulgada através do portal ifolharegional.com.br, o portal de notícias do Grupo Folha Regional. E assim, a gente encerra esta transmissão ao vivo da 3ª Conferência Municipal de Saúde de Flórida Paulista. Uma boa tarde a todos.